Hello, folks! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos para mais uma aula onde o nosso assunto será abordado os chamados modal verbs. São os verbos modais, tá? Veremos agora qual é o uso desses verbos modais e quais são os verbos modais existentes dentro da língua inglesa. Let's go! So, what are modal verbs? O que são verbos modais? Primeiro ponto. They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Ou seja, os verbos modais, eles são os verbos auxiliares que, quando adicionados dentro de uma determinada frase, eles possuem um sentido, um significado específico, juntamente com o verbo principal da frase. Ou seja, além de ele auxiliar, o verbo principal, ele tem um sentido, ele tem um significado dentro da frase. Geralmente, eles possuem uma tradução, ok? Modal verbs are sometimes referred to as modal auxiliary verbs because they help other verbs. Então, só para nós fixarmos esse conteúdo, os verbos modais, eles algumas vezes referem-se como verbos auxiliares dentro da oração, porque eles auxiliam os outros verbos presentes dentro da oração, que geralmente são os verbos principais. Vejamos quais são esses verbos modais. Let's go! So, they are can, could, may, might, must, shall, should, will, would and ought to. Então, esses são os verbos modais presentes dentro da língua inglesa. How do we use modals? Como nós podemos usar esses verbos modais? Geralmente, dentro de uma frase, nós precisamos de um sujeito, subject, um verbo modal, modal verb, e um verbo principal, main verb. Então, eu pontuei aí o sujeito, que está marcado com a cor azul, o verbo modal, que está marcado na cor amarela, e o verbo modal, que está marcado na cor avermelhada. Logo, nós vamos montar uma frase para que vocês possam observar a construção da mesma. For example, Mary can play the piano. Então, Mary is the subject, can is the modal verb, and play is the main verb. Então, Mary é o sujeito, can o verbo modal e o play o verbo principal. Tá? Então, nós temos aí, Mary consegue tocar o piano. Mary pode tocar o piano. They do not accept conjugation. They do not need other auxiliary verbs. Então, primeiro ponto, os verbos modais, eles não aceitam uma outra conjugação. Ou seja, os verbos modais, eles não se modificam, tá? Eles possuem a mesma estrutura, tanto na maneira ou na forma singular, quanto no plural. E eles não necessitam de outros verbos auxiliares, porque eles têm um próprio sentido, eles têm um significado dentro de cada frase. What do they express? E o que eles podem expressar? They can have more than one meaning, depend on the situations. Bom, eles podem ter mais de um significado dependendo das situações que estão sendo expostas dentro de uma frase ou uma oração. To understand it better, we are going to divide them into 3 categories. Então, para entendermos um pouco melhor, nós vamos precisar dividir em 3 categorias. The first one, single concept modal. They have one meaning. Geralmente existem verbos modais que possuem apenas um único significado. Então, nós temos a classificação de single modal. Então, ou seja, o conceito de um único verbo modal ter um único significado. Second, double concept modal. They have 2 meanings. Então, no nosso segundo ponto é para mostrar que existem alguns verbos modais que possuem 2 significados. Three modals in past. They are used to express a situation in the past. Então, existem verbos modais que são utilizados para expressar uma situação no passado. E eu vou um pouquinho mais além, tá? Quando nós chegamos nesse double concept modal,
eles possuem 2 significados ou até mais significados, tá ok, galera? Então, o tópico 2 serve para indicar não somente 2 significados, mas um pouco mais. So, we talk about can. Então, nessa nossa aula, nós vamos nos prender um pouquinho e nos ater a esse verbo modal chamado can. It is used to present tense. Então, ele é usado para indicar o tempo presente. Existe um significado, uma tradução? Sim. The translation of this verb in Portuguese is poder ou conseguir. Então, a tradução do can, poder ou conseguir. It has some meanings, such as. Então, ele possui alguns significados, alguns sentidos dentro de frases, tais como: It expresses capacity or ability. Eu posso utilizar o can todas as vezes que eu quiser expressar uma ideia de capacidade ou habilidade dentro da oração. Nessa ação, for example, you can run 5 kilometers a day. Eu tenho um verbo modal, que estou indicando aí com a minha setinha, ok? Modal verb can. E ao lado do meu verbo modal, eu tenho automaticamente o meu main verb, que é o verbo principal. Qual o significado dessa oração com o can? Você consegue correr 5 km em um dia, ou seja, você possui essa capacidade, tá? Então, podemos perceber que o can ele foi utilizado para expressar capacidade dentro desta ação. E next, can, it expresses possibility. Então, o can, além de poder expressar uma capacidade ou uma habilidade, ele também pode ser utilizado para expressar uma possibilidade. For example, maybe he can go out with you. Então, eu tenho aí uma frase que dá uma ideia de possibilidade. O can presente, como modal verb. E o go out agora, eu tenho como um main verb. Então, maybe, talvez. Talvez ele possa sair com você. É uma ideia de possibilidade. Next. It expresses permission. Então, o can ele pode expressar uma permissão também. Example, she can go to the movies. Can, modal verb, and go, main verb. Ela pode ir ao cinema. Ou seja, quando eu digo que ela pode ir ao cinema, ela tem essa permissão, tá? Possivelmente essa pessoa solicitou e recebeu essa permissão de poder praticar essa ação, ok? So, we have some forms about can. Nós temos aí a frase na forma afirmativa, he can go to the doctor. Então, o uso do verbo modal aí na frase. Na forma negativa, he cannot go to the doctor. Então, eu sempre acrescento not ao lado do can. E na frase interrogativa, eu utilizo o can antes do sujeito. Can he go to the doctor? Então, numa forma interrogativa, o can será utilizado no início da oração, in the beginning of the clause. Além disso, besides, we can use the contracted form. Nós podemos utilizar a forma contrata de cannot. Você pode abreviá-lo e, ao invés de utilizar cannot, você pode utilizar can't. Tem o mesmo sentido, o mesmo significado de negação. Can summary. Vamos ver aí então um resumo do que nós aprendemos hoje. Bom, o nosso verbo modal é o can. O conceito, tá? A ideia, o significado, o sentido pode ser de capacity or ability, capacidade ou habilidade. For example, you can dance so well. Você consegue dançar muito bem. Possibility. Geralmente, galera, na ideia de possibilidade, nós podemos utilizar essas duas palavrinhas que eu coloquei aí para vocês abaixo da palavra possibility. Maybe and perhaps. Qual o significado dessas duas palavras? Talvez. Então, maybe significa talvez e perhaps também tem o mesmo sentido. São synonyms, ok? Sinônimos. For example, perhaps we can travel to New York. Talvez nós possamos viajar para Nova York. E, por último, nós temos a ideia de permissão. Permission.
Can I drink some water? Eu posso beber um pouco de água? Ou seja, eu tenho aí uma ação em que uma determinada pessoa solicita essa determinada permissão. Belezinha? Então esse é o nosso resumo, falando um pouquinho sobre esse verbo modal chamado can. So, people, espero que vocês tenham apreciado e se apropriado um pouco dessa aula. E encontro vocês numa próxima oportunidade, numa próxima aula de língua inglesa. Have a nice week. Bye bye, folks.